Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí, primeiro com o jogo aberto, depois aí tem o F360 trazendo todas as informações do Verdão direto dos Estados Unidos, dos treinos. Hoje são 2 treinos e já iniciou o primeiro, então a gente traz a informação em primeira mão. Então bora pro vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Jogo aberto e a Band estão lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em Greensboro, com Gabi Guimarães. Olha ela lá, pertinho dos atletas, dos boleiros, acompanhando o Palmeiras e essa preparação. Gabi, tudo bem? Bom esse trabalho, hein? Tá legal. Essa Copa do Mundo de clubes está chamando muito atenção. Já conta o segredo por aí. Oi, Rê, pra você é um ótimo dia, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Que légio, hein? Tô espiando aqui, testando se a visão tá em dia, porque tá rolando treino neste momento aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vou até sair da imagem porque a prioridade são os jogadores. O Alexandre Ribeiro vai mostrar pra vocês, porque agora finalmente o grupo está completo. 6 atletas do time principal que estavam com as suas seleções nesta data FIFA agora se reuniram com o grupo. Vocês estão vendo aí nas imagens o Gustavo Gomes, o Richard Rios, o Estevão, o Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres. Eles chegaram aqui nos Estados Unidos por volta de meia-noite, meia-noite e 30 no horário aqui, local, 1h da manhã mais ou menos no Brasil, e chegaram acompanhados, é claro, pela presidente Leila Pereira. Hoje eles vão ser reavaliados fisicamente, até porque o Gustavo Gomes, por exemplo, e o próprio Richard Rios tiveram uma minutagem maior nesta data FIFA, mas tem atletas que nem entraram em campo, como é o caso do Facundo e também do Emiliano Martinez. Agora sim o grupo está completo, o Palmeiras vai fazer 3 treinos até o início da competição, que vai ser no próximo domingo. Neste momento o Abel Ferreira se reúne com os jogadores. Ele é o de branco ali, de bonezinho, o líder desse time, o português, o único técnico português da história do Palmeiras. Ele já fez essa primeira conversa com todos os jogadores logo que a gente chegou aqui no treino e agora começa a dar as primeiras orientações. Pra gente ele disse o seguinte: menu de hoje, como eu já tinha contado pra vocês, que é o estilo do treinador aqui nos Estados Unidos. Posse de bola, estratégia defensiva e contra-ataque, pensando no duelo contra o Porto, e também bola parada, que é um dos pontos fortes do Palmeiras. Toda vez que o Abel caminha, a gente fica de olho. Será que ele vai contar mais alguma coisa? Mas eu acho que não. Já tá até um pouquinho cansado da imprensa, porque o número de jornalistas por aqui aumenta cada vez mais. Bom, tô de olho aqui, vou trazer, é claro, mais detalhes no Jogo Aberto, mas como você disse, essa é uma competição inédita. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é a primeira vez que um evento como esse acontece. Então vamos acompanhar na reportagem mais sobre esse torneio e também sobre a chegada dos jogadores que estavam com as suas seleções. Jogos entre os maiores times do mundo, de ligas totalmente diferentes. Parece até coisa de videogame. Mas o virtual está prestes a virar realidade com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O campeonato, novo formato, né? O primeiro que se vai disputar dessa forma. E acho que o trabalho que nos levou a conseguir isso também. Ao contrário de 2021 e 2022, quando o Palmeiras disputou o Mundial no fim da temporada, desta vez o play na competição é no meio do calendário. Eu acho que isso pode ser benéfico pelo fato de você estar no meio de temporada ainda, né? No final da temporada você já está bem desgastado dependendo do calendário. Então acho que isso pode ser um fator positivo para as equipes brasileiras. No auge físico, o Palmeiras vai enfrentar o Porto pela primeira vez na história. A estreia é no próximo domingo, dia 15. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Para isso, o time se prepara, treina. A defesa tá precisando de um upgrade. Hoje no menu temos ativação, uma circulação tática ofensiva com finalização, setorial, ataque, defesa, ok, jogo competitivo e bola parada. Tá bem? 21 atletas do Verdão têm treinado na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, desde terça-feira.
Mas faltavam alguns avatares nessa partida. Os 6 jogadores que estiveram com as seleções na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Gustavo Gomes, Richard Rios, Piquerez, Estevão, Emiliano Martinez e Facundo Torres. Eles chegaram no hotel em que o Palmeiras está hospedado e nesta quinta-feira vão resetar as condições físicas. Gustavo Gomes foi o atleta que mais atuou na data FIFA. Foi titular nos 2 jogos do Paraguai. Já Richard Rios entrou no segundo tempo do duelo com o Peru e foi titular contra a Argentina. Com a seleção brasileira, Estevão fez uma partida e, na primeira vitória de Carlo Ancelotti, ficou no banco. Piquerez jogou 45 minutos contra o Paraguai. Emi Martinez e Facundo Torres não entraram em campo. A data FIFA ficou para trás. E agora, todos os jogadores estão na tela. O jogo vai começar. Agradecer a Gabi Guimarães pelas informações, mostrando ali o treino, todo mundo bem disciplinado, atento. O Abel Ferreira agora já só propondo estratégias para esse Mundial, para essa competição que é inédita, mas que é muito importante. O Palmeiras, independentemente se vai vencer ou não, precisa chegar o mais longe possível, Edu. Essa é a ideia. Essa é a ideia e competir, né, Renata? A gente vê que o Palmeiras, em todas as competições que disputa, desde a era Abel, né, ainda mais a era Abel, compete sempre. Então a gente vê todos os jogos, os atletas correspondendo à altura. E ainda mais hoje, vai ter 2 períodos hoje, né, para você ver como o Abel está se preparando, o time do Palmeiras está se preparando para esse Mundial. Então eu acredito que na estreia, né, no domingo, o Palmeiras possa estar tranquilo. A gente sabe que o nervosismo às vezes atrapalha, né, numa estreia, principalmente num Mundial, mas eu acredito bastante que o Palmeiras possa fazer um grande jogo e vencer. Se sim, essa mescla de jogadores que vieram da base, vieram muito bem, a despedida agora oficial do Estevão, última competição nessa passagem do Palmeiras, depois ele vai para o Chelsea, mais nomes muito famosos e reconhecidos no futebol. Essa mescla para o Mundial, ela é suficiente? É suficiente, Renata. É lógico que as equipes europeias, nós sabemos que está bem à frente, mas eu acredito que na vontade vai ser muito difícil algum time igualar a vontade do Palmeiras, porque nós vimos isso e é o que o treinador transmite, né? O treinador, o Abel, é um treinador vitorioso e tem essa grande oportunidade de mostrar o seu trabalho para todas as equipes que vão estar nesse Mundial. Então o mundo todo vai estar acompanhando. E o Palmeiras, lá atrás nós falamos da perda do Endrick. O Endrick saiu e o Abel conseguiu, com a estratégia dele, descobrir novas joias, novos posicionamentos, jogadores evoluindo. E assim, pode esperar bons frutos do Palmeiras nessa competição. Outra coisa, Rona, a gente não sabe exatamente qual vai ser o time titular do Palmeiras. Não que seja um problema, porque as opções são muitas. Mas eu fico pensando, será que ele vai com o Veiga, com o Maurício? Será que joga com os dois? Vitor Roque, imagino que seja titular, não é? Porque é um cara que agora começou a mostrar o seu potencial. O Estevão se despedindo. Tem algumas peças diferenciadas. Sim, mas tem que ver como é que vai estar, né, a cada jogador. Que nem o Vitor Roque, quando chegou, teve alguma dificuldade no ataque, né? Só se jogava. Isso lá acho que não vai ser legal num campeonato como esse. Agora, o Estevão deve ser a grande joia. Deve ser a grande revelação do Palmeiras aí, porque quando ele pega no mano a mano, 1 a 1, ele vai pra dentro e faz a diferença. Agora, o grupo tem que ajudar. Como você falou, o Veiga tem que estar num dia inspirado para poder fazer esse menino jogar. É verdade. E a gente vai falar do Palmeiras, o Gustavo Zupac. Chega agora no F360, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando de perto os passos do Verdão, para trazer para a gente as informações do Palmeiras. Bom dia, Zupac, tudo bem? Bom dia aos companheiros, bom dia ao fã de esportes. Aqui nos Estados Unidos são 9h30 da manhã, 1 hora antes do horário de Brasília. E o Palmeiras vai começar daqui a pouquinho, daqui a meia hora, o seu 3º dia de preparação para este Mundial de Clubes, claro, visando a estreia contra o Porto, domingo, 19 horas, horário de Brasília. E o treino de hoje, companheiros, dá para chamar de o treino mais importante até aqui desse começo de trabalho do Palmeiras, porque é o primeiro que o Abel vai ter
elenco completo para trabalhar, né? Na madrugada de ontem, de ontem para hoje, madrugada de hoje, na verdade, chegaram os jogadores convocados que atuaram pela data FIFA, que estiveram à disposição dos seus técnicos na data FIFA. Eles vieram no avião particular da presidente do Palmeiras, a Leila buscou os convocados e os trouxe. Estou falando de Gustavo Gomes, que jogou 90 minutos contra o Brasil, Richard Rios, que jogou 90 minutos contra a Argentina, e aqueles que não jogaram, Estevão pelo Brasil e os uruguaios Facundo Torres, Joaquim Piquerez, que hoje inclusive vai dar entrevista coletiva depois do treino, e também o Emiliano Martínez. Essa turma representa mais da metade do time titular que o Abel costuma usar. Então dá para dizer, amigos, que a partir de hoje o Abel vai começar a preparar a equipe para o jogo de domingo contra o Porto. Pelo que a gente pôde observar nos 2 primeiros treinos, conversando com o próprio Abel e com o pessoal do Palmeiras, o Abel tem enfatizado muito o trabalho de bola parada nesses primeiros dias, nessa primeira semana aqui nos Estados Unidos, porque ele sabe que isso pode resolver duelos, especialmente confronto contra o Porto, o duelo mais esperado dessa fase de grupos do Palmeiras, o duelo contra uma equipe europeia. O Palmeiras tem que manter o seu nível competitivo muito alto, isso tem sido trabalhado também pelo Abel, e aproveitar as oportunidades que talvez nem sejam tantas assim, né? Talvez menores do que nos jogos que o Palmeiras costuma disputar, para resolver os jogos, né? O Palmeiras entende que é um grupo para ele, se for forte como costuma ser, se classificar. Eu, particularmente, até acho que dá para ser primeiro, mas a missão do Palmeiras, em primeira instância, é se classificar. Dentro desses reforços que voltam, né, jogadores que não treinaram ontem e anteontem, existem entre eles jogadores que brigam por vagas, né? E eu acho que essa é uma temática que daqui para frente vai ser presente no dia a dia do Palmeiras até a estreia contra o Porto. Porque, beleza, o Gomes, o Piquerez, esses caras são titulares absolutos, o Estevão. Agora, o Richard Rios tem disputado com o Evangelista, e eu até acho que o Rios tem vantagem. O Emiliano Martínez tem disputado com o Aníbal Moreno, e até acho que o Emiliano tem vantagem. E o Facundo Torres, que é um cara que o Abel gosta bastante, mas ele tem concorrência, né? Então eu acho que daqui até domingo a gente vai ver disputa por vaga até o Abel definir a equipe. No caso do Facundo, concorrência com o Paulinho, que não está 100% para jogar como titular, né? O Paulinho vem sentindo ainda, tem dores, falta de ritmo, mas claro que é uma peça importante. Eu vejo o Paulinho hoje como opção para banco de reservas, mas tem o Maurício. Maurício é um concorrente à altura para o Facundo. Na visão do Abel, o Facundo entrega mais tática e o Maurício entrega mais gols. Já são 7 gols na temporada. Aliás, é com o Maurício que falamos agora e ele vai passar um pouco para a gente a visão do elenco do Palmeiras sobre enfrentar um adversário europeu, o tamanho desta dificuldade e o quão pronto está o Palmeiras para enfrentar um adversário do nível do Porto, domingo, 19 horas, lá em New Jersey. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico. Isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olha, a gente sabe que o frio na barriga, independente do jogo, a gente sempre tem. É claro que em jogos mais importantes isso aparece muito mais, mas como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo, e isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Obviamente que podemos esperar a dificuldades, obviamente que é uma competição grande, por isso são aqui os melhores clubes mundialmente, e esperamos cada um com as suas características que representam cada equipa, e em torno disso dar o nosso melhor para conseguirmos as vitórias. La verdad, muy contentos de poder estar acá. Creo que es un privilegio y un orgullo estar representando los colores de Porto en un torneo tan importante de esta magnitud. Además que es la primera edición de este torneo, así que ser parte, sin lugar a dudas, para nosotros es muy importante. Y bueno, también encontrarnos con toda la comunidad de deportistas que
que va a haber aquí en Nueva York. Para nosotros poder estar y conectar con ellos también va a ser algo muy lindo. Así que nada, venimos a competir y a dejar el escudo de Porto en lo más alto posible. Tá aí, palavras do Diogo Costa também, goleiro do Porto, e do Martim Anselmi, técnico do Porto. Curiosidade, Abel e amigos, o Maurício trabalhou com o Martim Anselmi, né? O Martim Anselmi era assistente do Miguel Ángel Ramírez, né? Ex-técnico do Del Valle, e eles trabalharam com o Maurício no Inter de Porto Alegre, no Internacional, e o Maurício disse que guarda boas recordações do Martim Anselmi, hoje técnico do Porto. Palmeiras treina 2 períodos hoje, tá? 11 da manhã, horário de Brasília, e 5 da tarde, horário de Brasília, os 2 treinos do Abel nesta quarta-feira, Abel Neto. Obrigado, Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando só a temperatura o Palmeiras. lá, tem uma ideia. Qual que é a temperatura aí, Zupac? Tá calor pelo jeito, não tá? Muita temperatura, amigo, muita temperatura. Ele não sabe nem medir. Aqui tá fazendo 10 graus agora há pouco. Tá quente pra caceta. Parabéns, hein, Zupac, pelo calor aí. Valeu, Zupac. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, falando muito do nosso Verdão, desses treinamentos de hoje, né? Então, o Palmeiras hoje vai treinar 2 vezes, como foi falado aí, tanto no jogo aberto quanto aí pelo Gustavo Zupac. Treino de 11 e depois das 5. Então o Palmeiras sim se prepara muito bem, o Abel tenta fazer o máximo aí sobre as bolas paradas, que são armas, né, cara? Para qualquer time em competição assim, muito difícil. Então a gente sabe que o jogo vai ser complicado competitivamente. O Porto é um bom time, mas a gente acredita que o Palmeiras vai conseguir essa vitória na estreia. Basta entrar em campo muito concentrado, né? E não pode dar aquele mole igual deu pro Cruzeiro, porque o jogo contra o Cruzeiro ficou até equiparado depois. O problema foi aquelas 2 bolas paradas com menos de 5 minutos. Então, com aquela experiência, deu mole contra o Cruzeiro, o Abel tá fazendo o quê? Focando ainda mais nas bolas paradas, né? Todos os treinos tá batendo na tecla de bola parada pra gente conseguir uma estabilidade, tá? Chegar lá, não sofrer tanto com as bolas paradas e quem sabe marcar um golzinho aí nas bolas paradas, né? Temos aí o Murilo que tem feito gols, quem sabe pode ajudar a gente aí sair com a vitória. Claro que a gente conta muito com o Estevão, ele deve montar esse time. A gente acredita com o Felipe Anderson como titular. A gente só tem... Eu fico mais na dúvida sobre o outro lado, se ele vai botar o Facundo ou vai colocar o Maurício, que voltou a jogar bem, né? Veio de lesão, foi devagarzinho retornando ao time e já tá jogando o fino da bola. E a gente fica aí, cara, nessa expectativa dessa estreia, mas tem muito mais treino ainda, tem mais preparação. Mais à tarde a gente vai trazer também resumo aí do treino da tarde. Então fica ligado aqui no seu Verdão Notícias, que você não perde nenhuma informação do nosso Verdão lá dos Estados Unidos. A gente traz a informação em primeira mão para você. Você que não é inscrito, dá aquela moral, vai lá, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Que quando você ativa o sininho, chega uma notificação para você. Assim que a gente coloca um vídeo, chega a notificação. E você que não deixou o like, deixa o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.